programa Banca de Quadrinhos, e a gente vai mediar um papo aqui para falar sobre o PROAC, que é um programa do governo do estado de São Paulo que ajudou bastante gente nos quadrinhos, né, em São Paulo, assim, desde 2007, isso, ou 2008? 2007. Tem uma verba que ajuda a galera a fazer quadrinhos. A gente está com alguns autores aqui, todos premiados e com filhos e irmãos aí, ou não? Todos? Não. Temos alguns álbuns aqui que o pessoal está junto. Então, para começar, eu quero que cada um fale aqui um pouquinho, né? Vamos começar aqui dos nossos amigos da direita aqui, então, o Alex Mir e o Omar Vignoli, que fizeram a história da Mula Sem Cabeça. Conta aí um pouquinho pra gente como foi e tal, o processo, quem são os envolvidos. Eu sou Alex Mir, eu sou roteirista de O Mistério da Mula Sem Cabeça, que foi ganhadora do PROAC, foi 2008, foi 2000 ou foi 2007. E também Orixás do Rumo ao Aie, que seria Orixás do Céu à Terra, que foi ganhador do PROAC em 2009. O Omar, ele é o arte finalista, e o Laudo, ele é o desenhista da HQ da Mula Sem Cabeça. A HQ ela gira em torno de um aparecimento da Mula Sem Cabeça, numa cidade fictícia do Amazonas, e ele, na verdade, o personagem principal é o Cecil Pereira. Tem aí um anagrama desse personagem, um segredinho aí. E o Cecil, ele investiga casos do além, né, casos dessas lendas que aparecem, e ele fica sabendo do aparecimento da Mula Sem Cabeça lá nessa cidade. E aí ele vai lá investigar. Apesar de ter aí pitadas de folclore, né, ser a Mula Sem Cabeça, aparecer outros personagens do nosso folclore, é uma aventura. Ele junta um pouquinho ali de aventura, de policial, né, e tudo passado aqui no nosso país, que a ideia que a gente teve mesmo realmente foi colocar a coisa do Brasil, né, colocar o folclore e personagens do nosso folclore. Boa tarde, meu nome é Celso Menezes, eu fiz o Jambox com o Felipe Massafera, que não está aqui hoje, mas ele vai vir amanhã, das 2 às 4, está sabendo? O pessoal da Zarabatana, vai estar aqui, que é nosso padrinho nacional, o Danilo Beruti, do Bando de Dois, que também é do PROAC, o Fernando Saí, que o pessoal que fez o Astronauta, que também é do PROAC, e eu e o Felipe, do Jambox, que também é o PROAC. O Jambox ele fala sobre a participação brasileira, da Força Aérea Brasileira, na verdade, na Segunda Guerra Mundial. Eu e o Felipe, a gente teve essa ideia, a gente ia passar alguns anos fazendo a HQ, a gente chutou uns 5 anos para fazer ela. Só que aí surgiu o PROAC, a gente escreveu, ganhamos, a gente teve um prazo para entregar, né? Então a gente acabou dividindo em 4 partes, e a gente lançou a primeira, e agora a gente ganhou de novo para fazer a segunda parte, né? E é legal porque, estava até conversando aqui, antes de começar, que a verba do PROAC ela foi muito importante para a gente, não foi só um prêmio que a gente ganhou, dinheiro que entrou. Se não fosse o dinheiro do PROAC, a gente não faria essa história agora, a gente terminaria daqui a uns 5 anos. Só que os veteranos têm mais de 90 anos, mais um tem 92 anos. Então provavelmente não deveria ter nenhum vivo até lá. Então é legal que isso possibilitou que a gente fosse agora entrevistar os caras. Então eu fui ano passado, fui esse ano, devo ir ano que vem de novo, enquanto tiver gente viva. Tem 3 pilotos vivos só, mas tem mecânicos também e tal. E é muito legal porque você fazer uma pesquisa num lugar muda totalmente. A história nossa mudou totalmente. O projeto que a gente mandou para o PROAC não é o mesmo que está ali, assim, foi tudo reconfigurado. Para melhor, a gente acha, porque a gente descobriu muita coisa, né? E é um exemplo da importância de você ir no local, não adianta só você estudar um negócio, você ir no local e conhecer coisas novas. A história que eu ia te contar, tem um
dos pilotos, você vai ler nos livros, está escrito Joel o Destemido. O Joel o Destemido, esse cara era fogo. Ele descia lá para acabar com os alemães, não estava nem aí, é o mais corajoso de todos. Você vai ler os livros, está lá, Joel o Destemido. Lá no Rio de Janeiro eu conheci uns parentes e uns amigos de outros pilotos também. E eles me falaram que na verdade ele era destemido porque ele pegou a mulher dele traindo ele antes de ir para a guerra. Aí ele falou, quero morrer, vou para a guerra para morrer. Então todo dia que ele saía numa missão, ele falava, hoje que eu me mato. Então ele ia lá, até chegar lá embaixo, não mudava de ideia, né? Ele subia o avião. Então ele teve muitas missões assim. Então se eu for retratando, você vê ali, no final ele acabou se dando mal porque uma das vezes ele desceu, ele resolveu mudar de ideia, resolveu voltar, só que tinha uma chaminé. Aí ele bateu na chaminé, mas ele não morreu. Ele quebrou as duas pernas, mas não morreu. Que bom. Mas são histórias que você só sabe pessoalmente, lá nenhum livro conta isso, né? E se eu for ser fiel ao livro, posso estar sendo fiel a grandes livros. Mas, por exemplo, eu ia falar o cara como se fosse corajoso e tal, né? E não é bem isso, não que ele não fosse minimamente corajoso, mas não do jeito que os livros contam, né? Então é muito legal o PROAC ter surgido por isso, porque a gente pode aproveitar esse restinho, né, de veteranos que estão vivos, das histórias que não são contadas, né? E agora, na parte 2, a gente vai tentar arrancar mais histórias. Tanto arrancar uma história que eu já estou pensando numa edição especial do Jambox, só com histórias curtas, curiosidades e tal, mas com algo mais de humor mesmo. Mas tudo real e tudo que aconteceu no Jambox, vocês leram, vocês pretendem ler, tudo ali é real. Inclusive, os 2 personagens principais que são criados são baseados em pessoas reais. Então, tudo ali foi muito bem estudado, não tem nada à toa ali, não. E é isso. E a arte do Felipe também, que é realista, é um show, né? E você, André Vazos, conta pra gente sobre o Yara e os filhos de Yara. Opa! Então, até fazendo um apanhado mais geral, né, falando especificamente do quadrinho, acho que foi a oportunidade de colocar algumas ideias, né? Era uma coisa que a gente já vinha meio que maturando um pouquinho antes disso, aí surgindo a oportunidade de ter, né? Falei, bom, vamos desenvolver um pouco mais isso, com a intenção de falar um pouco de questões atuais da gente, né? A questão ambiental, né? Um pouco da nossa cultura, né? O que me leva a essa boa conclusão sobre a condução do projeto da Secretaria da Cultura, né, até agora. Nos dá uma certa autonomia, né, uma liberdade, no sentido de não nos limitarmos, né, àquela questão assim, de direcionar mercadologicamente o projeto, de você falar especificamente dentro de uma premissa assim, do que as pessoas já esperam de você. Então essa autonomia está permitindo, né, de uma forma ou de outra, que a gente, na verdade, passe um pouco a limpo a nossa própria cultura, a nossa história, né? Então acho que é uma boa ocasião aí, uma liberdade, isso sim, né, para mostrar o nosso jeito de fazer a coisa. A questão é como ir constituindo um público a partir disso, né? Acho que a gente tem que reeducar o nosso leitor, encontrar esse espaço aí, esse nicho, né? De maneira a receber uma acolhida, né? Porque pensem bem, né? De uma maneira ou de outra, não é o caso de estar competindo, né, com os mangás, com o quadrinho norte-americano, não é uma relação competitiva, mas de uma maneira ou de outra, encontrar um espaço entre essas coisas na mídia, né? Acho que ainda é um grande papel, né? Com certeza, essa iniciativa ela ajudou a dar um primeiro passo, mas acho que ainda há um longo caminho para ser feito, né? E o interessante é até, como a gente observando aqui, nas coincidências, né? Como há muito o que dizer, né? De formas diferentes. Então acho que antes de tudo, a parte da minha participação aqui, que foi muito legal, né? Acho que é a ocasião aí de ter convidado a gente se reconhecer um pouco nessa mídia, né? Então acho que é um começo aí bacana e agradeço bastante, foi muito bom. Então, a gente aqui fala, como eu disse, essa questão ambiental, né? São personagens aí jovens, tratando justamente de tentar modificar um pouco o meio que eles vivem, né? E aí, de alguma maneira, tem uma forcinha ali do sobrenatural. É uma premissa até simples, eu sei disso, né? Mas foi uma maneira de, como eu disse, começar, né? Acho que a gente tem mais ou maior ou menor virtudes em alguns aspectos, né? Então acho que é um ponto de vista. Ok? Obrigado.